Boa noite. A correção do exercício 2 do PET sobre vetores do primeiro ano. Dado os vetores A, B e C, todos três horizontais, o A e o B apontando para a direita e o C apontando para a esquerda, determine o módulo do vetor resultante ao efetuarmos a soma. Aqui eu tenho quatro somas aqui, em cada uma delas eu vou achar o vetor resultante. E eu preciso achar o módulo desse valor, do vetor resultante, ou seja, o valor desse vetor. Na primeira eu vou somar o vetor A com o vetor B. Os dois têm a mesma direção e sentido. Na letra B aqui eu vou somar o vetor A com o vetor C. Os dois têm a mesma direção, mas sentidos opostos. Na letra C, o vetor B com o vetor C. A mesma direção, mas sentidos opostos. E na letra D eu vou somar os três vetores. Somando o vetor A e o vetor B. O vetor A ele tem 3 unidades. Então, eu vou colocar o valor dele aqui. Desenhei o vetor A. Aqui onde eu terminei de desenhar o vetor A, eu vou começar a desenhar o vetor B. O vetor B tem a mesma direção e sentido. Então, eu vou desenhar ele para cá aqui com 2 unidades. O vetor resultante vai começar aqui na origem do vetor A e vai até a ponta do vetor B, até o término do vetor B. Para não ficar sobre os dois vetores, eu vou fazer um pouquinho para baixo aqui. Eu vou iniciar aqui, terminar aqui. Esse é o meu vetor resultante. O vetor resultante vai somar os dois vetores aqui. O vetor A mais o vetor B. O vetor resultante, sempre que eles tiverem a mesma direção e sentido, eu somo os dois. O vetor A mais o vetor B, que é igual a 3 mais 2, 5. Agora, somar o vetor A mais o vetor C. Eu desenho o vetor A com 3 unidades. O vetor C ele tem a mesma direção, porém o sentido contrário. Então, ele vai voltar aqui sobre o vetor A 2 unidades. Ficou um sobre o outro, ele terminou aqui. O vetor resultante vai começar aqui na origem do vetor A e terminar aqui no término do vetor C. Aqui é o começo, onde eu tracei aqui. E aqui é o término. Então, ele vai começar aqui e terminar aqui. Ele tem o mesmo sentido do maior vetor. E vai ter uma unidade. Sempre que eles têm a mesma direção, porém sentidos contrários, eu realizo uma subtração de vetores. Vou subtrair do maior eu vou tirar o menor. Então, o vetor resultante é igual ao vetor A menos o vetor C. O vetor A valia 3. Vetor C, 2. 3 menos 2, 1. 1 é o que sobrou aqui. Na letra C, eu vou somar o vetor B com o vetor C. Desenhei o vetor B aqui, com 2 unidades. O vetor C vai voltar sobre o vetor B, já que ele tem a mesma direção e o sentido contrário, com 2 unidades também. Tracei o início e o término. Quando o início coincide com o término, o vetor resultante é 0. Vetor resultante, o vetor B, menos o vetor C, já que eles têm o mesmo sentido, ou melhor, ele tem a mesma direção, mas os sentidos são contrários. 2 menos 2, 0. Agora eu vou somar os três vetores. Desenho o vetor A com 3 unidades. O vetor B ele tem a mesma direção e sentido, então eu vou desenhar aqui ele onde termina o vetor A. Continuo desenhando ele para cá aqui. Pronto, desenhei o vetor B com 2 unidades.
O vetor C, ele tem a mesma direção, mas sentido contrário. Então, ele vai voltar 2 unidades para a esquerda aqui. Então, vou desenhar ele voltando sobre o vetor B. Desenhei o vetor C. O vetor resultante começa aqui no início do vetor A e termina aqui no final do vetor C, que é o último que eu somei aqui. Ele vai me sobrar o vetor A, né? Que é 3 unidades, mas vamos desenhar aí. Aqui é o início do meu vetor resultante, o término do meu vetor resultante. Esse é o que sobrou, o vetor resultante. 3 unidades. O vetor resultante é igual ao vetor A mais o vetor B, menos o vetor C, que tem o sentido contrário. 3 mais 2, menos 2, igual a 3 unidades.